Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Júlia e eu sou estudante de veterinária. Vocês me pediram lá no meu Instagram para falar sobre os métodos de estudo que mais deram certo para mim nesse terceiro período, né, o período presencial. E hoje eu vim falar para vocês, enquanto eu estava dando umas lidas e planejando a minha semana, eu vou fazer um vídeo narrado, espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Agora vamos lá. Então vamos começar com uma introdução, né, para isso fazer sentido. Eu vou falar um pouquinho da minha história na faculdade para vocês. Tem 2 anos que eu comecei a faculdade e eu só tive 30 dias de aula presencial. Então eu nunca tinha tido prova presencial. Eu tive esses 30 dias e aí entrou em regime remoto e todas as provas foram online até esse meu terceiro semestre agora, que começaram as provas presenciais. Para mim, a aula online tinha vários pontos negativos, mas tinha vários pontos positivos também, porque eu tinha muita insegurança na hora de fazer as provas e com o modelo remoto eu podia consultar, eu podia checar as respostas com outros colegas, mesmo se eu soubesse, só para ter certeza, sabe? E não é uma coisa que a gente pode fazer na aula presencial, na prova presencial. Então, por mais que eu soubesse, por mais que eu estudasse, eu sempre fui muito insegura e isso acabava prejudicando os meus resultados também. E fora que tem vários pontos negativos, né, da aula remota, mas eu conseguia pausar as gravações, eu conseguia reassistir as aulas. Então, eu sou uma pessoa que distrai com muita facilidade, isso me ajudava bastante, porque até o ponto que eu me perdi, eu conseguia recuperar revendo as aulas, o que não é possível, né, nas aulas presenciais, porque se você se perde, não tem como você pausar o professor ou reassistir a aula. Então eu tava com muito medo, porque esse meu terceiro semestre foi presencial e eu ia ter provas presenciais também. Então eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu sabia que os métodos de estudo eram diferentes, dependendo do regime que estava sendo ofertado, né, as disciplinas. Por exemplo, no regime remoto eu conseguia fazer resumos digitados ao mesmo tempo que eu assistia às aulas. Eu achava muito prático e eu abria 2 abas, né? Enquanto o professor ia falando, eu ia escrevendo se eu perdesse alguma coisa e depois era só voltar nas gravações. E isso não era possível de fazer, né, presencialmente. Não tem como você pausar professor, não tem como você voltar nas aulas. Então, eu tinha essas coisas para pensar quando voltou tudo presencial, porque eu tinha que me adaptar para ir bem nas provas e para aprender também. Eu sabia que eu precisava testar os métodos, porque às vezes o que é bom para uma pessoa não vai ser bom para você. A gente tem personalidades diferentes, modos diferentes de viver assim. E eu sou uma pessoa que distrai com muita facilidade, então eu preciso de coisas que me prendam, coisas que chamem a minha atenção, tanto para estudar quanto para aprender de fato, na hora de fazer uma revisão. E eu estava em busca disso, para fazer boas provas presenciais. Eu comecei com o básico, que era resumo e exercício, mas eu percebi que o exercício não estava me ajudando tanto em algumas matérias. Apesar de ser um método de estudo ativo, não são todas as matérias que se encaixam, igual, por exemplo, a fisiologia. Fazer o exercício para mim não era o suficiente, eu tinha que entender todo o processo fisiológico, todas as correlações para conseguir realmente absorver o conteúdo. Então, os casos clínicos, a leitura de casos clínicos me ajudou muito mais do que os exercícios. Por isso que é legal a gente testar. Vou agora falar para vocês o que eu fiz, o passo a passo que deu certo para mim. E espero que ajude de alguma forma, mas não deixe de testar, de tentar encaixar em outras coisas para ver o que dá mais certo para você. Eu percebi que as matérias são específicas, algumas dos exercícios vão ajudar, outros dos casos são mais interessantes, mas eu descobri algo mais ideal que eu consigo encaixar em todas as coisas. É como se fosse um padrãozinho, uma rotina de métodos de estudos, né, de padrões, de passos, para me ajudarem independente da disciplina, com os ajustezinhos dependendo de cada uma. Então vamos lá, pega papel e caneta. Vá nas aulas, os professores estão lá por algum motivo, você tem motivo para estar lá. Eles vão direcionar o conteúdo de uma forma muito mais sólida e interessante, assim, que faça sentido para você. Os livros, os conteúdos têm mais de 1000 páginas, são vários assuntos aprofundados e se você não tiver um direcionamento, você vai ficar perdido. Até mesmo com anotações de colegas, slides, não é a mesma coisa de você ouvir diretamente da fonte, sabe?
E aí você consegue entrar no próximo passo também, que é anotar. Quando você tem esse direcionamento à fonte, inclusive eu também recomendo que vocês peguem livro na biblioteca, consultem o acervo da faculdade de vocês, isso é muito importante. Você vai conseguir consolidar o seu conhecimento de uma forma muito mais direcionada. Então, os 3 passos principais que eu recomendo é: vá nas aulas, anote e tenha material para consulta, tenha esse conteúdo. Então, você vai usar o professor e as fontes para aprofundar e vai anotar tudo isso, porque anotar também é uma forma de aprender, uma forma mais passiva no caso, mas é muito importante também. E o próximo passo que eu gosto bastante é do resumo, porque apesar do resumo ser uma forma passiva de estudar, ele é uma forma muito inteligente de você organizar e sintetizar todas as informações que você adquiriu. Então é muito legal, porque você vai organizar da maneira que você preferir. É a forma que você mais se identifica. Então é muito legal fazer o resumo, porque vai ficar mais curto, vai ficar menor, vai ficar mais fácil de entender e é ótimo para consultar depois. Então eu gosto muito dos resumos. E depois de fazer os resumos, entra o último passo, que para mim é o mais importante. Eu criei um grupo no WhatsApp que só tinha eu, e lá eu mando as explicações da matéria em forma de áudio. Não precisa ter ninguém, não precisa de ninguém receber esses áudios, mas eu explico a matéria inteira, como se realmente eu estivesse ajudando alguém. Você não consegue explicar, você não consegue ensinar se você não souber. Então é ótimo para ver onde o conteúdo não ficou claro, onde você está com mais dificuldade, porque para ensinar você precisa explicar da forma mais simples e clara possível para outra pessoa. Então me ajudou demais, minhas notas subiram bastante e é o que eu estou usando no momento. E aí, gente, façam esse passo a passo e na hora de gravar os áudios não consultem nenhum material para ser uma forma de estudo ativa mesmo. E aí, caso algo não fique claro, é só voltar no resumo que tá tudo sintetizado lá. Inclusive, eu ouço esses áudios durante viagens, né, de ônibus, deslocamento, então é ótimo porque eu consigo reforçar ainda o que eu aprendi. Então, gente, esses são os passos que eu uso na hora de estudar. Testem e me contem. Tomara que dê certo. E até o próximo vídeo.